Olá, tudo bem? Dando prosseguimento ao proposto no vídeo 1, em que tratamos da formação do professor acadêmico em serviço, vamos nesse vídeo abordar aspectos cotidianos que ajudem muito na prática docente. Parte 2, a prática. Sabendo que cada ser humano processa ou aprender de forma diferente um do outro, salvo as afinidades múltiplas da inteligência, é preciso caminhar para outra etapa a ser vencida em saber a quem vou ensinar e qual a realidade profissional. A começar pela fonte de consulta tradicional, no estabelecer do perfil e funcionamento da escola. Sempre que necessário, lançam mão do questionário socioeconômico, cujo resultado, em pouco ou quase nada, contribui como forma de consulta pedagógica. Há que se pensar em algo que dê conta de atualizar e sustentar os projetos pedagógicos. Em sendo assim, não seria muito mais importante saber o perfil sociopedagógico do aluno, aquilo que ele tem de acesso fora da escola e que venha contribuir com o aprender? Então, o saber elaborar e aplicar o perfil sociopedagógico junto ao aluno, pais ou responsável, para saber a sua realidade social, que são os grandes fatores para medir como que se encontra o estado de felicidade do aluno. Por que não colocar em prática, no conteúdo a ser trabalhado, a condução da sinergia com a vida da criança em sua comunidade, o mobilizador, quem vem a ser o tema gerador do envolver a sociedade no projeto pedagógico, contada por eles e não pelo que achamos. Nesse sentido, criar condições para que as questões elaboradas aflorem o mobilizador e possa ser extraído na aplicação do questionário. Outro detalhe, e reforçando o que foi abordado no vídeo 1, saber da condição plena de aprender, medida pelo estado de felicidade. Criança feliz aprende. Da mesma forma, aflorar a toda a sociedade que a educação necessita dos outros setores da sociedade, que contribuem para que o aprender aconteça. Criança com suas patologias clínicas acompanhada pela saúde, a segurança resguardada pelo estado, do seu estado físico e de direito, a vara da infância e juventude fazendo com que o conselho tutelar funcione, enfim, com o estar cognitivo voltado exclusivamente para o aprender. De posse de todas essas informações, que tem significância e contribui para o pedagógico, a escola, representada pelos seus professores e coordenação, passa a ter elementos para elaboração, reelaboração e colocar em prática currículo, ou seja, o currículo municipal comum, o mobilizador, colocar em prática no conteúdo a ser trabalhado, a condução do fazer essa energia com a vida da criança em sua comunidade, o mobilizador que vem a ser o tema gerador do envolver a sociedade no projeto da escola, o projeto político-pedagógico com o mobilizador, o plano de ensino com o mobilizador e o plano de aula com o mobilizador. Entretanto, na realidade da sala de aula, o professor há que fazer uso de um bornal cheio de metodologia para dar conta do seu dia a dia na diversidade da sala de aula, o que derruba a tese de definir algumas metodologias pré-concebidas no plano de aula, achando que atende à diversidade de interesse do aluno. É preciso ir de encontro às inteligências, como roda de conversa, contação de história, que explore as características da miscigenação da cultura brasileira e o fato da oralidade que está impregnada em nossa formação desde as nossas origens, portanto, muito mais antiga que a escrita. As expressões e os ditos populares, locais e de nossa cultura oral. Aqui fica a sugestão para Luiz da Câmara Cascuda em locuções tradicionais, entre outros trabalhos fantásticos. Lance mão da pedagogia da emergência, o processo de catarse emocional, para ser usado no dia a dia da escola, em especial em locais vulneráveis e crianças com trauma, ou trazer a serenidade ao grupo. Práticas socioemocionais, tudo a ver com catarse, persistência, resiliência, autocontrole, trabalhar competências para viver em sociedade, como empatia, respeito ao outro, trabalhar em sala de aula com atividades que desafiam o pensar, instrumentalizar o aluno
a trabalharem com o enfrentamento de problemas, propor atividades baseadas em projetos, em resoluções de problemas de pesquisa, sempre considerando o seu repertório cultural e a sua vivência social, capacidade de escutar vozes, as vozes dos seus tempos, dos seus espaços, as vozes de outros tempos, de outros espaços, ou seja, na relação com o aluno, ouvir e não simplesmente negá-lo, mas aprender sobre o que diz, sintetizando o seu pensamento e utilizando a seu favor, na medida em que o pensamento dele contribua para melhorar o próprio e conhecê-lo. Objetivar e muito além do copiar e repetir, caminhar para a autonomia, fundamentado na verdadeira cidadania, deslocando as ações para os verbos cooperar, descentrar, descobrir, compreender, inventar, construir, ultrapassar ao contrário de impor, tomar consciência, testar, sentir. Os sentimentos são tão cognitivos quanto qualquer outra percepção. Refletir, experimentar, interagir, nuclear no pensamento de Piaget, intervir, indagar, transformar, dialogar, a essência de Paulo Freire. E, finalmente, perguntar. E por que não pensar o espaço oferecido pela escola como foco de experimentação enquanto grande laboratório de intervenções de coisas, de conhecimento e de teste de hipóteses? O grande desafio dos professores é propor tudo isso considerando os conteúdos escolares que devem ser trabalhados em sua prática pedagógica. Por exemplo, não deve simplesmente repassar o conteúdo de matemática. Cabe aqui tornar o aluno matemático, fazer com que ele passe a pensar matematicamente. E isso não se faz somente no modo tradicional de sala de aula, mas predominantemente usando como metodologia de pesquisa laboratorial. É assim que deveriam ser as aulas. E por aí vai, seguindo e estudando na busca de aumentar o repertório metodológico para dar conta do como aprender, sempre aplicando o piloto como cases de estudo. Isso vale para experiências exitosas que nos apresentam no dia a dia, tornando-se um eterno aprendiz. Outra questão importante para o professor é fazer uso de programa de gestão pedagógica com a utilização de tecnologia, que torna o dia a dia mais prazeroso, focando ao máximo no guiar o aluno no caminho do aprender. O que deve ficar claro é que não estamos aqui para contribuir para a formação do melhor professor do mundo, e sim ao melhor professor para o mundo. Em nosso entendor, é preciso quebrar os dogmas e paradigmas da educação para realizar revoluções históricas na formação do professor, no modo acadêmico e na lida do dia a dia em serviço. O que alguém já havia dito, a sociedade necessita de pensadores e não de repetidores de ideias pré-concebidas. O educador tem que fazer ver ao aluno que, ao abrir a janela, faça a sua interpretação do que vê, e não o que queremos que ele veja. Por isso, dar aula é um ato político, porque promove a reflexão, e isso é um ato político. Para o aluno adquirir autonomia, é preciso ensinar a pensar, e não o que pensar. São duas coisas diferentes. Todo esse discorrer está à disposição, já foram criados. É só colocar em prática, quebrando as amarras enraizadas nessa estrutura ideológica que reina no meio educacional. Temos inúmeros casos exitosos hoje. O que precisamos é fazer com que esse se torne fator de multiplicação e expansão para todo o país. Perfil do egresso. Por fim, fica aqui nosso alerta para os alunos do curso de pedagogia e também para os profissionais da educação sobre o perfil do egresso. Onde ocorre a alfabetização? Na habilitação do curso de pedagogia para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E como ocorre a atualização do perfil do egresso no projeto pedagógico dos cursos de pedagogia? O coordenador ou diretor de curso deve procurar o secretário de educação, dirigente do ensino e ou coordenador pedagógico das redes para verificar se o perfil do egresso dá conta das necessidades profissionais que o formando irá encontrar no desempenho da profissão. Pense nisso.
Obrigado, muita luz, amor fraterno e altruísmo. Segue nosso contato para estabelecer a sinergia do aprender, desaprender e aprender.